Quero saudar a todos e todas vocês que acompanham este culto em seus lares com as palavras de Jesus Cristo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, onde Jesus diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Estas são as palavras carinhosas de Jesus, que tem um grande amor para conosco. Ele não nos deixa só, não nos deixa órfãos, Ele nos envia o auxiliador para estar conosco. E essas são as palavras para o 7º domingo da Páscoa. Que bom que nós podemos nos encontrar mesmo em distância, em distanciamento, na presença de Deus, em culto a Deus. E nós nos encontramos aqui, não em nosso nome, mas no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos cantar agora o hino que se chama Aqui Você Tem Lugar. Você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus dá salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você tem a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus vai lhe chamar. Aqui vai poder sorrir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. No sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Querida comunidade, por nós termos um Deus vitorioso, por Ele nos reconciliar com Deus, por Ele nos perdoar os pecados e caminhar conosco e não abandonar, por tudo isso que nós cantamos aqui na letra, nós queremos louvar a Deus, glorificando o seu nome, cantando, dai louvor ao Senhor. Dai louvor ao Senhor, Ele é tão bondoso, sua misericórdia dura para sempre. Dai louvor ao Senhor, Ele é tão bondoso, sua misericórdia dura para sempre. Vamos chegar diante de Deus em oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós estamos agora na Tua presença, queremos Te agradecer por tudo que fizeste por nós, tudo que fizeste na caminhada do Teu povo pelo deserto, que também estiveste com os discípulos e discípulas e com a caminhada de Cristo aqui na terra.
Senhor, nós te agradecemos também pela ressurreição de Jesus. Te louvamos que Jesus ascendeu, foi junto para o Pai, para que pudesse agora, através do teu Espírito Santo, fazer companhia para nós. Assim nós não estamos órfãos. Tu nos recebes nos teus braços, tu nos acolhes. E pedimos, ó Deus, que tu nos des clareza quando queremos ouvir a tua palavra e a tua mensagem. Abre nossos corações, abre nossas mentes e nossos ouvidos, para que possamos compreender o anúncio desta palavra, para que tu possas tocar no fundo dos nossos corações, nos fundos do nosso ser. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Estimada comunidade, chegamos agora no momento em que nós queremos ouvir a palavra de Deus. A prédica, ela está baseada no Salmo 68. Eu não vou ler todo o Salmo, devido que nós vamos ter pouco tempo, neste vídeo. Então eu vou ler alguns versículos desse Salmo, mas a comunidade pode estar lendo este Salmo em casa. Então vou ler o versículo 1. Deus se levanta e espalha os seus inimigos, os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Versículo 4. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Versículos 5, 6 e 7 até o 9. Deus que vive no seu templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair chuva e renovaste a terra cansada. Versículo 32. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem louvores. Versículo 35. Como Deus é maravilhoso no seu templo, ó Deus de Israel, dá força e dá poder ao seu povo. Louvem a Deus. São estas as palavras, alguns versículos dessas palavras que temos para nós hoje. Estimada comunidade, querida comunidade, o texto que acabamos de ouvir tem como o título A Vitória de Deus. É o texto indicado para este final de semana. E é um texto muito bonito e nos tem muito a ensinar, juntamente com outros textos da Bíblia. Talvez você se pergunte, mas como falar da vitória, de vitória, onde justamente nós vivemos períodos difíceis, momentos difíceis ao nosso redor, no nosso país e no mundo. No nosso país, nós tivemos esta semana mais de 1.000 mortes em 24 horas. E isso são muitas vidas que são ceifadas por esta doença. Enquanto que a nação brasileira sofre devido às crises na economia, as crises na saúde, que está bem difícil, e a crise política. O povo da nação brasileira, as pessoas não se entendem, são muitas vezes, são transparências onde palavras de ódio reinam entre as pessoas, são proferidas palavrões que desqualificam as pessoas, palavrões geralmente não são uma bênção.
onde elas são pronunciadas, acontecem coisas contrárias, onde nós temos falta de respeito pelas vidas das pessoas. E em meio disso, nós temos um texto que fala da vitória, que Deus, Ele é o que dá a vitória, diz aqui. E fala de um Deus também que é vitorioso. E a pergunta surge, aonde está essa vitória? Aonde está esse Deus que dá essa vitória em meio a essa situação difícil enquanto nação brasileira, que sofre, que é prejudicado, onde vidas estão sendo enganadas, onde pessoas, povos empobrecidas, são vulneráveis por causa de vulneráveis em relação a diversas atrocidades. E a natureza, ela também está em perigo. E diante de tudo isso, onde está a vitória que Deus dá? Onde está Deus? Estimado e estimada irmã e irmão, para compreender esse texto, vamos olhar um pouco para trás e depois nós vamos olhar um pouco para o futuro. Olhando um pouco para trás, antes deste salmo, nós queremos refletir sobre o povo de Israel, o povo de Deus que vagava no deserto. Esse povo que foi tirado lá do Egito, que estava caminhando pelo deserto. Quem é que ia na frente deste povo? Era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança estavam os mandamentos. Sim, estavam as 2 tábuas que Deus deu a Moisés e que Moisés então levou para junto do povo os mandamentos que deveriam ser seguidos pelo povo. E assim esse povo foi conduzido pelo deserto por Deus. A arca era o sinal da aliança, o sinal da presença de Deus no meio do povo. Por isso, todas as manhãs, quando Moisés partia com o seu povo, a arca ia na frente e Moisés dizia assim: ó Senhor Deus, levanta-te e espalhe os teus inimigos e que fujam da tua frente os que te odeiam. Isso nós lemos em Números, capítulo 10, versículo 35. As palavras de Moisés, elas são muito idênticas a esse primeiro versículo do Salmo 68. Então, o povo de Israel se sentia seguro porque caminhava com Deus e Deus não abandonava este povo. E o que nós podemos dizer depois desse texto? Do futuro desse texto aí? Aí nós temos as palavras do Evangelho de João, capítulo 17, 1 a 11, que também está naqueles textos que enviei ontem à noite. Esse texto, ela também vai nos ajudar nessa reflexão sobre a vitória de Deus. É um texto muito conhecido como oração sacerdotal de Jesus. O que significa isto? Uma oração sacerdotal. Significa que Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Ele pede a Deus que seja revelado a natureza divina do Filho e assim revelado a natureza do Pai. A natureza divina de Deus. Que natureza? Qual é essa natureza? É aquilo que nós ouvimos no Salmo 68, 5, 6, 7, 9, onde diz que nós temos um Deus que cuida dos órfãos, que protege as pessoas empobrecidas, protege todas as pessoas, ele dá um lar, ele coloca em liberdade os prisioneiros para que eles vivam felizes, ele cuida da terra também, ele manda chuvas para que a terra se renova. Sim, esse era o Deus que ia na frente do povo, e o povo caminhou 40 anos. Será que tudo foi uma maravilha para esse povo nessa caminhada?
Não, não foi. O povo passou fome, o povo passou sede, desanimado, vacilava também, cansava e outras vezes também eles desacreditavam em Deus. Tudo isso devido às dificuldades, os sofrimentos pelos quais as pessoas passavam, por provações que esse povo passou. Com Jesus não foi diferente. Ao revelar a natureza de Deus durante toda a vida, quando Jesus revelava o amor que cura, que alimenta, que perdoa, que valoriza o ser humano, aquele ser humano que muitas vezes principalmente que é deixado de lado, que não tem dignidade de vida, quando Jesus revela esta natureza divina, o que aconteceu? Jesus passou por questionamentos, muitas vezes, pelos odiosos da época, que são os fariseus, seus aliados e o governo daquele período. Sim, Jesus então ele passou por traição, passou por julgamento injusto, tortura e morte, e uma das mortes mais cruéis da época, que era a morte da cruz. Acredito que se fosse aplicado hoje, também seria a morte mais cruel. E o que levou Jesus então a sofrer tudo isso? Foram os pecados. O pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, o pecado da violência, da raiva incrustado no ser humano, que é capaz de fazer tudo isso. E também nos dias atuais, tem pessoas que praticam isso, que gostam disso. Tudo isso vai contra a natureza divina de Deus que Jesus revelou. E Jesus, ele sofreu este pecado. Este pecado continua ocasionando nos nossos dias. Também em nossos dias as pessoas sentem prazer em ver as pessoas sofrer e para isto violentam, odeiam-se uns aos outros, exploram uns aos outros, têm prazer de falar em matar e têm prazer em destruir. Tudo isso é obra do inimigo de Deus, do qual também o Salmo fala. Jesus sofreu tanta dor. A dor de Jesus foi muito grande. Isso nós podemos ler em Marcos capítulo 15. Todo o capítulo nós podemos ler, mas nós vamos ler só o versículo 34, onde Jesus expressa as seguintes palavras na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? A dor de Jesus foi tamanha que ele expressou estas palavras: meu Deus, por que me abandonaste? Assim como o povo passou por provações no deserto, ele jamais iria pensar que passava por tudo isso, assim como Jesus, que talvez também não imaginou que a dor era daquele tamanho, assim como Deus esteve presente com o povo, com Jesus, com os discípulos, ele também se faz presente conosco nas provações pelas quais nós estamos passando nos dias atuais. Nós também não imaginávamos de passar por tudo isso que nós estamos passando na nossa atualidade. De estar na solidão, de muitas pessoas estarem na solidão, terem que também falecer na solidão, onde as pessoas têm ansiedade, não se podem abraçar, têm dificuldade de saber o que está certo, o que está errado, estão sendo gerados cada vez mais desemprego, falência de empresas, principalmente empresas pequenas que não têm como se manter, e uma série de coisas, enxurrada de coisas que nos assustam, que assim como Jesus, nós também temos vontade de gritar: meu Deus, por que nos abandonaste? Aí, em meio a tudo isso, nós temos
o salmo de louvor, o salmo que diz que Deus dá a vitória. Aonde isso acontece? Podemos falar isso? Sim, querida comunidade, podemos sim. Em meio a tudo isso, nós temos um Deus que dá a vitória e temos um Deus que nos acompanha, que não nos abandona. Vejamos, o povo de Israel, ele caminhou e durante a caminhada aconteceu tudo isso onde Deus esteve com eles. E eles chegaram na terra prometida, terra onde mana leite e mel, diz a palavra de Deus. Jesus Cristo, depois que ele passou por tudo que passou, pelo dor e sofrimento, ele continuou a revelar a natureza divina do Filho e a natureza divina do Pai. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. Isso faz parte da revelação da natureza divina. E isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança e isso nos mostra que a morte não é o destino final, e sim a vida. Nós podemos perceber em meio a tudo isso que falamos aqui, que eu falei, que eu trouxe na mensagem, em meio a tudo isso, nós podemos sim ver sinais da presença vitoriosa de Deus em nosso meio. Mesmo em nosso meio de situação caótica, se nós prestarmos atenção, mesmo as pessoas estando distantes, elas estão sendo solidárias umas para com as outras. Existem muitas pessoas que estão fazendo campanhas solidárias, estão juntando alimento para as pessoas que não têm. Mesmo com o distanciamento, acontece tudo isso. Nós temos diversas formas de preocupações e diversas formas de ocupações para que sinais de humanidade, sinais de amor aconteçam na vida das pessoas. Nós temos também pessoas que costuram máscaras, e essas máscaras são doadas para aquelas pessoas que não conseguem adquiri-las com recurso próprio, e assim são doadas. E assim nós podemos ver diversas formas de ações que são sinais da presença de Deus, sinais onde Deus dá a vitória também nos dias de hoje para o seu povo. Ainda temos, me lembro agora, nós temos jovens que se dispõem a fazer as compras para as pessoas idosas, ou para as pessoas doentes, ou para as pessoas fracas que não podem ir até aos mercados fazer a sua compra. E assim Deus, ele mostra o seu sinal de amor por meio dos seus que praticam o amor ao próximo. E eu gostaria muito ainda de trazer um versículo que Jesus usou na oração sacerdotal, de capítulo 17, versículo 10, onde diz, Jesus ora assim: tudo que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. Isso, Deus, ele nos dá para Jesus Cristo, para que nós revelemos a natureza divina de Jesus. E que esta revelação, ela acontece na comunhão com Deus e na prática do amor com o próximo. E ali Deus nos dá vitória. E por isso, comunidade, renovemos as nossas esperanças cada dia. Deus não nos abandonará. Que Deus nos dê as forças para isso. Amém. Nós queremos cantar agora o hino Creio que o Senhor é Deus. Creio que o Senhor é Deus. Desculpe.
vidas com teu amor. Querida comunidade, nós queremos agora, mais uma vez, chegar na presença de Deus em oração. Inclinemos as nossas cabeças e oremos. Deus de bondade e de amor, aqui nós estamos com os nossos corações cheios de gratidão. Graças pela vitória que tu nos dás, por auxiliar o teu povo e também por nos dares a vitória por meio de Jesus Cristo, que ressuscitou. Graças pelas palavras que ouvimos, graças pelo teu cuidado e que não nos abandonas nas provações. Obrigado, ó Deus, que apesar de tudo isso que nós passamos, tu nos mostras sinais no meio do teu povo que nós podemos te servir e te servir com os nossos dons. Somos também pessoas gratas que nós possamos interceder pela nação brasileira que padece diante das crises na saúde devido à Covid e outras doenças, pelo distanciamento social, pela crise política, pelo desemprego do nosso país. E assim, são diversas situações pelas quais intercedemos. Também, ó Deus, te pedimos pela igreja, sentimos saudade dos encontros, do convívio e do distanciamento, que o nosso amor não esfria. Ó Deus, que nós possamos sempre ter os corações aquecidos. Intercedemos também por situações de sofrimentos diversos da humanidade. Em especial, ó Deus, nós temos a situação de sofrimento, de luto das pessoas que perdem algum familiar e que não podem se despedir. As despedidas que precisam ser rápidas. Oremos, ó Deus, pelas pessoas que estão doentes, que sofrem todos os tipos de doenças, recupera-as. Intercedemos, ó Deus, pelas pessoas que têm perdido seu emprego, que eles possam novamente, os empresários também que perderam as suas lojas e as suas empresas, que possam renovar novamente as suas esperanças e oportunidades de vencer os desafios neste tempo. Agora, ó Deus, esteja com todas as pessoas nos hospitais, pessoas que são conhecidas e desconhecidas. Queremos, ó Deus, que tu te lembra delas. Fortalece-as na fé, fortalece-as e concede o teu amor a eles e que tua mão possa estar sobre eles e a cura também. Intercedemos, ó Deus, pelas pessoas que têm muita ansiedade ou que sentem medos nesses tempos de aflição. Intercedemos pelas pessoas que cuidam de outras pessoas doentes. Dê força, dê coragem, dê força em especial quando vem o cansaço, Deus amado. Ó Deus, acolhe a nossa oração de gratidão e a nossa oração de intercessão. Em nome de Jesus Cristo, acolhe essas e as outras que ainda temos caladas em nossas mentes e corações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos. Amém. Querida comunidade, vamos estender as nossas mãos e receber a bênção neste momento. Que esta bênção nós possamos levar para a nossa vida no dia a dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, e que tenha misericórdia sempre, e que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. E assim vos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Estimada comunidade, vão na paz do Senhor e continue a revelação
da divindade do Filho, do Pai, a divindade do Filho, do Pai e do Espírito Santo também. Domingo que vem, temos o domingo de Pentecoste. Vamos levar bons sinais a este mundo, esses sinais que são do reino de Deus. Testemunhem o amor de Deus, pois assim nós estamos fazendo boas escolhas. Fiquem em paz.